Então, retomando, isso a gente já vem discutindo, né? Coloquei aqui mais como uma pergunta para começar a discussão, como reconhecer o invasor pela imunidade inata, e a outra pergunta é que eu não posso reconhecer o hospedeiro, né? Acho que alguém colocou a pergunta, né, se o sistema complemento pode gerar doença autoimune, né? E a doença autoimune é um exemplo de que houve uma falha no reconhecimento das próprias proteínas ou padrões de glicosilação de proteínas de superfície, etc. Então, reconhecer o invasor, né? Endotoxinas bacterianas comuns, que são o LPS, lipopolissacarídeos, né? Existe um padrão de glicosilação diferente nessas endotoxinas, que é diferente das células do hospedeiro. RNA em dupla hélice, nós não temos, né? Mamíferos, animais não têm RNA dupla hélice, pelo menos até hoje ninguém descreveu, que é o DNA, que é dupla hélice. Então, esses são pontos que podem ser reconhecidos como um organismo estranho ao seu organismo e pode desencadear doenças. Então, reconheceu como não self, né? A comum imunologia fala que é próprio, não é próprio, então não é self. Vai lá e tenta atacar, eliminar, desencadear uma resposta. E aqui há uma resposta parcial, né? As glicoproteínas dos animais são diferentes, obviamente, dos patógenos. E o reconhecimento, né? Tem uma série de TLRs aqui, não precisa decorar, tal, que faz o 1, o 2, o 6, etc. O importante é saber que existem uma família de receptores chamado Toll-like receptor, Toll-like porque esses receptores foram primeiramente descritos como os receptores de Drosophila melanogaster, aquela mosquinha conhecida do colégio, mosquinha da banana, né, que é bastante utilizada em estudos genéticos, né, já foi muito utilizada nos primórdios da genética, estudo de cromossomos e padrões, etc. Então, por isso que é like, aparece o receptor lá, a proteína da mosca da banana. Então, o que elas reconhecem? Né? O que essa família de receptores pode reconhecer já detectados, estudados, descritos na literatura científica? Peptidoglicanos, que são moléculas, né, de aminoácidos e carboidratos formados num padrão bastante diferenciado, que não existe nas células animais, em bactérias, tanto gram-positivas, principalmente, quanto um outro padrão de peptidoglicano um pouquinho diferenciado em bactérias gram-negativas. Lipoproteínas também, né, que são diferenciadas, a sequência das proteínas, o padrão associado de proteínas, eventualmente de membrana, a lipídios, ácido lipoteicoico, que é um ácido comum em micro-organismos, não presente em organismos superiores, animais, né, nosso foco. Ácidos nucleicos, que pode ser o RNA, dupla fita, pode ser o RNA, a sequência do RNA, o tipo de RNA, né, vírus de RNA, e você pode acabar reconhecendo estes ácidos nucleicos no citoplasma, etc. LPS, que eu já coloquei, manãs de fungos, proteínas do envelope viral e flagelina bacteriana. Então, para cada um tem um receptor associado que foi sendo descoberto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai a família. Que reconhece, na verdade, né, alguém já falou, acho que a GCL já comentou, já fez perguntas a respeito, outros alunos também, conhecidos como PANCs, são padrões moleculares associados a patógeno. Então, essa listinha é tirada dessa coluna aqui, né, para ver o que é um PANC. Então, moléculas que são diferentes das moléculas do organismo do hospedeiro. Então, é isso que nós vamos trabalhar como, de forma
didática para você interpretar. Bom, onde estão esses receptores? Né? Esses receptores são associados às células da imunidade inata, obviamente. Então, a imunidade inata, receptores de células inatas. Aqui é a estrutura do LPS, que é um lipopolissacarídeo, né? Aqui nós temos ácido mirístico, né, que é um ácido graxo, então isso daqui é o padrão, tem fosfato, e aqui são os carboidratos, esses anéis aqui são os carboidratos, os sacarídeos. Okay? Tem a referência aqui, quem quiser olhar isso no quimera, girar, entender a estrutura, está aqui. Então isso é um PAMP, tá? É um padrão molecular associado a um patógeno, que é uma endotoxina conhecida como LPS. Saindo da estrutura, né? Onde fica esse TLR? Ele fica tanto na superfície quanto dentro do endossomo, tá? Então, esse endossomo, depois que fagocitou alguma coisa, o endossomo ainda tem o TLR, que é capaz de reconhecer moléculas aqui dentro do endossomo. Então, o que eu tenho aqui é um receptor de superfície, aqui é um pedaço dele, tá? Mas esquematicamente as dobrinhas aqui, as hélices e folhas abertas, né? É um dímero, por isso que eu pintei aqui um de azul, outro de vermelho, dá para mostrar o formatão aqui. Tem outras proteínas associadas aqui que está no resumo ali, né? No texto. E como que isso reconhece? Né? Então, isso vai ser reconhecido pelo TLR, além dos TLRs de superfície do endossomo, nós temos sensores citoplasmáticos capazes de reconhecer RNA viral, fragmentos de peptidoglicanos, né, quando isso for... por que tem fragmento? A bactéria morreu, por exemplo, você usou um antibiótico ou foi feita lise, e tem debris celulares, né, às vezes os fagócitos morrem, né, também devido ao processo inflamatório, e são liberados esses peptidoglicanos, são fagocitados por outros fagócitos, então gera este reconhecimento dentro do citoplasma celular, que são chamados aqui de sensores. Okay? Então, aqui a flagelina ali, que se associa ao PLR. Okay? Aí a próxima pergunta, né, o que isso desencadeia? Né? Então, vamos dar uma olhadinha dentro da célula, depois que eu reconheci, né, vários TRLs de superfície, eu vou ter um recrutamento de proteínas adaptadoras. O que são proteínas adaptadoras? A partir do momento que isso aqui altera a estrutura, porque se ligou ao PAMP, eu tenho associação com outras proteínas, essas proteínas internamente elas sinalizam, né? Geram o recrutamento de proteínas quinases, vai gerar fosforilação em cascata, né? Que é a sinalização intracelular, e vão acabar ativando fatores de transcrição. Dois fatores aqui como exemplo, NF-κB e IRF3, que desencadeiam transcrição gênica. Então, transcrição gênica, uma célula de defesa, ela vai levar, entre outras coisas, entre estimular a mitose, né, para aumentar, expandir a população de leucócitos, vai levar à expressão de citocinas inflamatórias, quimiocinas, moléculas de adesão, citocinas antivirais, tá? Isso a gente vai ver em detalhe, tem uma tabela aqui. O que é uma citocina inflamatória? São as interleucinas que são liberadas, as quimiocinas geralmente estão associadas com quimiotaxia, para a migração de célula, né, para o local da infecção. Moléculas de adesão, isso vai estimular, a molécula de adesão ela vai estar na superfície do endotélio vascular. Então, se você tem uma lesão no tecido, eu estimulo essas moléculas de adesão na superfície do endotélio, para quê? Para associar, ligar com células que estão passeando pela circulação. Um exemplo são monócitos sanguíneos. Estão lá no fluxo sanguíneo. Por que ele não migra para o tecido? Porque para migrar ele precisa passar pela parede do endotélio, né, as células endoteliais dos vasos,
e chegar no líquido extracelular no tecido. Tá? Se não tiver adesão, ou seja, se não tiver um ponto de fixação para esse monócito sanguíneo, ele fica circulando, tá? Ele não tem estímulo para migrar para o tecido. Então, é dessa forma, né, que você começa a ter migração de células para o tecido, ok? Alguma dúvida até aqui? E citocinas antivirais eu discuto daqui a pouco. O TLR não é que é sempre, pode ser o TLR o primeiro a reconhecer, tá? É um dos que pode reconhecer. O que que faz com que o TLR seja o primeiro ou que ele não reconheça? O que você entendeu até agora? Professor, não sei. Tá, só pensar um pouquinho. O TLR é capaz de reconhecer qualquer molécula? Não. Então, existe Reconhece, um padrão. reconhece as moléculas que possuem, são os lipopolissacarídeos, né, que tem o LPS. Uma das moléculas. Tá? Olhando, vou Tá. voltar a listinha aqui, né? Então, LPS é um dos pumps, Tá, tá? E o LPS ele está aqui, ó, LPS de bactéria gram-negativa, TLR especificamente o 4, certo? Uhum. Então, voltando à sua pergunta, né? Eu respondo pergunta fazendo 10 perguntas, até você chegar à resposta. O TLR é sempre o primeiro a reconhecer o invasor. Como que você responderia isso agora? Que depende, que se for, se tiver entre aqueles padrões moleculares, que são as PAMPs, aí ele reconhece. Se não, aí provavelmente são outros receptores que vão reconhecer, né? Exatamente. Outros receptores, inclusive o sistema complemento você pode, não vou dizer que dá para chamar de receptor porque não está associado a uma membrana. Receptor é isso que eu comecei a explicar agora. Quando você tem um receptor que liga alguma coisa do lado de fora, ele desencadeia uma resposta intracelular. Então, dá para falar complemento nesse aspecto, é um receptor, ok? Não está associado à membrana. Então, não dá para você comprometer uma resposta, precisa ter uma linha de pensamento, se você quer dar uma resposta eventualmente, né? Pensando, a gente sempre está pensando em pergunta-resposta, olhando como estudante, professor, né? O professor faz pergunta, o aluno responde, dá uma nota, passa, fica todo mundo feliz, tá? No notão lá, aumenta a média ponderada, né? Aproveitando para cutucar todo mundo aí. Ah, maravilha, me livrei da imunologia, imunologia nunca mais, né? Tá certo? Então, é a linha de pensamento, não tem resposta pronta, tá? Depende da interpretação. Você pode falar que o TLR é o primeiro, se for um LPS, pode ser o primeiro, ok? Não estar descrito que o complemento é capaz de opcionizar o LPS não significa que isso não aconteça. É que ninguém conseguiu detectar. Tá? Eu sempre trabalho com essa hipótese, né? Em ciência se trabalha assim. Olha, o TLR faz, o complemento não faz? Não posso afirmar, não testei. Tá? Agora, se você achar que alguém procurou e testou, olha, muitas pesquisas foram feitas e ninguém comprou nada. Mas não significa que aquilo não acontece. Daqui a pouco vem alguém e fala, ó, acontece. Tá certo? Tá bom, Então, obrigada. se vem antes ou depois do complemento, isso aí não faz sentido, ok? Obrigado pela pergunta. Alguém não entendeu o que a Liliana colocou?
Professor, eu tenho uma outra dúvida. Pode falar, Giovana. Por exemplo, o TLR, eles são capazes de reconhecer, né, padrões moleculares que não fazem parte das células dos animais, certo? Isso, certo. Só que, por exemplo, eles ficam na superfície das nossas células. É isso? Isso, de defesa é inata. Tá. Então, por exemplo, para ele reconhecer esses padrões moleculares, essa célula que ele tá na superfície, ela tem que ser infectada. Porque Ah, aí, porque, por exemplo, se for um vírus, tipo, ele é sim, necessariamente um hospedeiro intracelular. Um hospedeiro não. exato. E aí, ele tem que produzir as proteínas dele, e essa célula, ela vai colocar essas proteínas na superfície para que os TLR reconheçam? Deixa eu tentar colocar de uma outra forma. Como que esse vírus entra na célula? Tá? Ele precisa se ligar a esta célula, né? O SARS-CoV entra na célula porque ele se associa a uma enzima de membrana que é a enzima conversora de angiotensina chamada ECA2, tá? Enzima conversora de angiotensina 2. Então, há um contato, tá? Por isso que esses tipos de vírus, né, que causam síndrome respiratórias, se eles se conectam a essa proteína particularmente a gente já sabia, né, de antemão, antes da pandemia, é que os pulmões é que onde mais expressam estas enzimas, que é uma enzima que controla a pressão sanguínea. Então, a hora que você tem um vírus que se associa a essa proteína, ele vai infectar mais a região pulmonar, tá? Mas afetam todos os tecidos, porque esta enzima, em maior ou menor quantidade, está em todos os nossos tecidos. É que os pulmões têm uma expressão elevada desta enzima. Esta enzima seria o receptor, entre aspas, né, de conexão com o vírus. Esse vírus é internalizado. Você pode interpretar que este vírus, eventualmente, poderia ser reconhecido por um receptor, alguma coisa na superfície celular dos fagócitos ou não, tem que ter um contato, tá certo? Por exemplo, você pega o adenovírus é um vírus interessante, né, que está sendo usado como vetor para desenvolvimento da vacina, da Covid, combater a Covid. Você tem ele não tem preferência por invadir uma célula ou outra. Ele causa, né, é um vírus de resfriado comum, de gripe comum também, né, adeno, ele causa, né, as famosas viroses, né, que eu comentei no começo da aula, é um adenovírus. Mas não gera muita resposta, tá, então ele pode ser usado como vetor, e ele sempre está voltando, né, principalmente em crianças que não têm ainda uma defesa inata ou uma resposta bem desenvolvida. Então, o que vai acontecer é que, pelo que eu estou entendendo, você está olhando o TLR interno da célula, tá? Existe esse padrão, eu vou te dar a mesma resposta que eu comecei com a Leriana. Não dá para saber, não foi detectado que é um TLR que detecta o vírus e que é fagocitado, ok? E uma vez que esse vírus está dentro da célula, é o que eu coloquei no esquema aqui, né? Voltando. Ele pode internamente, né, o vírus, obviamente, para se replicar, ele expõe o material genético dele, isso é um sensor citoplasmático que pode detectar, tá certo? Ele pode estar aqui também. O vírus foi parar no endossoma. Por quê? Ele foi fagocitado, tá? Ele foi reconhecido pelo fagócito como uma partícula estranha, foi fagocitado, e aqui dentro o material genético dele é exposto. Isso vai desencadear a resposta. Não sei se eu compliquei mais, realmente é o que eu costumo fazer. Giovana, tem Acho que eu uma entendi. Acho que eu entendi. Obrigada, professor. de nada. Se não entenderem, alguém mais está parado nesse ponto? Então vamos seguir.
Então, juntando tudo, né? Eu preciso, como é um receptor é para pegar uma informação de fora e tem que passar essa informação para dentro. Tá? Essa informação vai gerar um processo inflamatório, né? Chegando aqui embaixo, vou pegar a canetinha aqui. Então, só o fato de reconhecer, tá? Eu cheguei aqui na expressão de citocinas, etc. Bom, agora isso também facilita a fagocitose. Esse TLR, ele pode vir junto, tá? Ou não, formar o endossomo, né? Então, imagine que isso aqui formou um endossomo, e ele continua presente, né? Detectando outros tipos de moléculas internamente dentro do endossomo, ok? Voltando aqui à adesão, né? Como que migra, né? Reconheceu, fez a inflamação, volta aqui, né? Falei para vocês, liberou quimiocinas, as quimiocinas geralmente sinalizam para o endotélio também, que vão produzir moléculas de adesão, tá? Então vamos ficar nesse ponto aqui, e aí eu chego numa tentativa de visualizar como que isso acontece. Então, por exemplo, aqui eu tenho um leucócito que está está na corrente sanguínea. Ele vai entrar no tecido? Não vai, porque não tem afinidade, né? Como já adiantei um pouquinho ali falando. Então, na hora que eu começo a expressar moléculas de adesão, tá? Por algum motivo, né? Começa aqui, ó. O macrófago residente do tecido fagocitou, né? Passou a barreira epitelial, a pele já era, tem uma lesão, um motivo, o patógeno, o micro-organismo entrou, foi fagocitado. Isso não resolve? Parcialmente, sim. Isso aqui começa a ter uma resolução da infecção, mas desencadeia outros processos. Nunca pode ser que não precise do auxílio de outro processo, tá? Que os residentes têm em conta. Tudo vai depender da carga do patógeno, ok? Mas, geralmente, se você observa uma infecção, que vai acontecer essa sequência de eventos. Então, citocinas. Esse macrófago, quando ele fagocitou, provavelmente ele usou, vamos pegar o exemplo anterior, um TLR, reconheceu e fagocitou. Ok, está processando, está produzindo citocinas, que veio aqui, né? Reconheceu, fez tudo isso aqui, citocinas. Então, vamos às citocinas. Essas citocinas vão ter ação direto aonde? No epitélio. Então, isso daqui são células do vaso, né? Aqui nós estamos no tecido, aqui, imaginem aí que é uma corrente sanguínea. Okay? Então, isso vai migrar. Corrente sanguínea poderia ser um vaso linfático, eventualmente. Vamos ficar com o modelo sanguíneo, porque nós estamos aqui com uma célula que vai migrar aqui, pode ser um monócito ou um neutrófilo, um polimorfo nuclear. Então, aqui, ó, o que eu tenho nessa superfície? Selectinas. São proteínas de membrana do epitélio que se ligam a estas células, mas ela vai aumentando a produção de integrinas que vão aumentar a afinidade para conexão com as células do endotélio. Ok? Então, eu tenho que ter um receptor. Tem selectina aqui, tem receptor ligante de selectina na superfície do leucócito. Então, vamos começar a brincadeira aqui, né? Dei o sinal, e isso aqui agora vai ser atraído, eu tenho quimocinas aqui, proteoglicanas, estão liberando sinais, altera o endotélio. Aonde? Onde está a infecção. Então, estou pedindo socorro. Olha, tem uma invasão aqui, vem para cá, né? Precisa migrar para o tecido. Então, eu começo aqui a produzir mais integrinas. Uma molécula aqui representa duas, e eu tenho, como se diz, receptor aqui, ou ligante de integrina de baixa afinidade, que vai ligar aqui no ligante de integrina. Então, é um receptor,
e a molécula aqui na superfície. Chega uma hora que essa célula não consegue, mas o fluxo sanguíneo não é capaz de vencer, vou usar um termo aqui que vocês gostam bastante da física, do colégio, o atrito, né? Isso aqui é um freio, né? É um atrito. Começou o atrito aqui porque tem mais pontos de contato com a superfície do epitélio. Chega um momento que é quase que uma captura. Olha, você foi capturada pelas células do endotélio, vai para onde? Vai migrar para o tecido. Tá? Então, a célula se espremendo aqui, né? Fazendo uma carinha feia aqui, toda espremidinha aqui para passar. Aqui são as fenestras, né? Janelas, vocês devem ter visto em histologia. Existem espaços aqui entre as células e então vou espremer aqui um fagócito, uma célula defesinata para ela migrar. Pronto, migrou. Okay? O que ela vai fazer? Ela vai produzir mais citocinas, etc. Vai amplificando o sinal. Então, quanto mais células migram, maior é a sinalização, maior a migração de célula. Pronto, tem um processo inflamatório instalado com migração de células. Ok? Então, cheguei aqui. Alguma pergunta? Bom, então seguindo, eu nem olhei, deixa eu dar uma olhada aqui, se alguém tem pergunta. Ok, tranquilo? Professor, isso é a princípio para sinalizar essa inflamação, ainda não propriamente para resolvê-la, é isso? O que é um processo inflamatório? Uma definição bem caseira, assim, bem genérica. O processo inflamatório é uma tentativa de resolver um problema. Este problema pode ser uma lesão tecidual com ou sem infecção. Ok? Ok, obrigada. De nada. Alguém mais? Nenhuma pergunta? Então, continuando na sinalização intracelular, né? Então, saiu ali, produziu as citocinas, eu estou vindo lá do TLR, desencadeou o macrófago, agora eu cheguei à migração celular, e agora eu vou falar um pouco da resposta celular, tá? Então, o que vai acontecer, né, além da chamada de células para auxiliar a resolução ou do processo inflamatório ou do processo inflamatório, como eu respondi para a Leliana, com infecção. O exemplo de tem infecção, tá? Foi fagocitado ali um micro-organismo. Então, vamos lá. Então, eu tenho vários tipos de receptores, né? Eu falei da LPS, aqui aparecem mais alguns, o receptor de N-formilmetionil, peptídeos, receptor de manose, proteína CD4, que se associa também ao TLR, receptores de citocinas do processo inflamatório, que já coloquei no slide anterior. Então, tudo isso aqui, ó, gera uma resposta intracelular. Aqui ainda não tem um nível muito grande de detalhe, tá? Mas é o que vai acontecer para vocês terem uma visão geral de onde isso vai parar. Tá? Então, moléculas produzidas e ativadas nos fagócitos. O que acontece? Então, aqui, no receptor de N-formilmetionil, né, vai aumentar a avidez, né, que é a força de associação das integrinas das mudanças no citoesqueleto, tá? Causa mudanças no citoesqueleto da célula, né? Por isso que ela consegue migrar. Então, aqui, efeito, né, principal, fagócito migra, tá? Então, eu estava aqui. Então, esse é o primeiro efeito. Aumentou a afinidade, alteração estrutural, né? Essa espremida aqui é o citoesqueleto sendo alterado para poder migrar também, entre outras coisas. Eu aperto os ossinhos ali da célula, né? Receptor de manose, o que ele faz?
estimula a fagocitose do micro-organismo, produz um fagossomo. E no fagossomo eu posso, direto, matar o micro-organismo. Só que não é tão simples assim. Preciso de mais estímulos, né? Então, para ficar só na resposta inata. Então, está aqui tudo bonitinho, esquematizado, vamos ver o que é mais que eu preciso. Migrou, fagocitou, o objetivo é matar. Mas eu preciso de mais estímulos para fazer o quê? Expressar, além de expressar citocinas, quimiocinas, etc., eu vou estimular enzimas. Eu preciso estimular que esta célula, que este fagócito, faça o quê? Produza armas químicas para matar o que ele fagocitou. Então, duas armas químicas potentes, né, de um fagócito. Ele induz a oxidase, tá, que é uma nadioxidase, olhem lá na bioquímica, que é uma nadioxidase, e a enzima INOS, que é I de induzida, porque ela aparece, ela é expressa no processo inflamatório, então ela sofreu uma indução para ser expressa, e, a partir da expressão da RNA, eu produzi a enzima. O que faz a INOS? É a óxido nítrico sintase. Se é uma sintase de óxido nítrico, ela produz óxido nítrico. A oxidase, nadioxidase, o que ela faz? Ela produz espécies reativas de oxigênio. O que é uma espécie reativa de oxigênio? Vocês conhecem, provavelmente, das fantásticas aulas de química do colégio, este elemento, este composto químico, que é o peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, utilizada para descolorir cabelos, pelos e etc. Tá? Mas aqui ela é uma potente arma química para matar micro-organismos. Tá? Quem já passou água oxigenada em ferimento? Vou fazer uma pausa aqui. Alguém fez isso na infância? Ou na fase adulta? O que acontece quando você passa água oxigenada num corte? Ralou, caiu da bicicleta, borbulha, dói, espuma. O que significa espumar? Dói porque você está com os neurônios literalmente expostos, que já não tem pele, né? Eu falo a flor da pele, mas a flor foi embora, os neurônios estão ali altamente sensível. O processo inflamatório, né, é instantâneo, aumenta, né, você começa a produzir prostaglandina, é um mediador químico, né, que está relacionado ali com os ácidos graxos de membrana, ácido araquidônico, libera gás, liberação de gás carbônico, não é gás carbônico. Bianca, Luísa, você sabe qual é o gás que libera? Não é gás carbônico porque não tem CO2, não tem carbono na molécula de peróxido de hidrogênio, né? É gás oxigênio, tá? O2 aqui, né, que a Liliana colocou aqui. Então, por isso que borbulha, que está liberando oxigênio. Ah, Bianca, beleza. Oxigênio. Tá, desculpa. Libera oxigênio porque os nossos tecidos, as nossas células não suportam água oxigenada. Então, eles decompõem as nossas células animais, né? Todo mundo que borbulha água oxigenada, que é capaz de fazer isso, tem uma enzima, pelo menos chamada catalase. Vocês vão ver isso em microbiologia, é importante essa enzima em microbiologia, que decompõe espécies reativas de oxigênio, principalmente a água oxigenada. Bom, mas se eu estou decompondo, qual a vantagem de colocar água oxigenada e ficar borbulhando ali se eu estou decompondo a água oxigenada? Porque as nossas células de mamíferos, animais, têm esta enzima. As bactérias geralmente não têm
os vírus não têm enzima catalase. Aí o que acontece com elas? Se elas são incapazes de decompor a água oxigenada em O2 e água normal, água de beber. É por isso que elas morrem, então, H2O. elas são incapazes de decompor, e isso vai meio que intoxicar elas, é isso? Isso, exatamente. Por quê? Colocando um pouquinho mais aqui, aprofundado a química, né? Eu perco um pouquinho de tempo aqui. Isso daqui é assim, é uma hidroxila, um parzinho de elétron aqui, outro oxigênio e outro H. Isso daqui é altamente reativo, ele gera uma cisão homolítica aqui, que vai ter elétron, ok? A coordenação motora do mouse aqui, não estou com a mesa digitalizadora. Isso daqui é um radical livre, tá? Você tem duas delas, né, formado. Uma, duas. Este elétron aqui, o que está acontecendo com ele? Ele está loucamente correndo atrás de um parzinho para ele para formar quem? A hidroxila, né, que a gente conhece, que é o OH-. Aqui é o OH neutro. Ele precisa reagir, ele precisa roubar um elétron de alguém, tá? É totalmente instável esse radical livre. Então, o que ele faz? Ele faz peroxidação lipídica, peroxidação de material genético, peroxidação de proteínas, e isso é o que mata o micro-organismo, decompõe o micro-organismo. Certo? O óxido nítrico faz a mesma coisa, né? O óxido nítrico é um nitrogênio, onde você tem um elétron desemparelhado aqui, né? Esse oxigênio também fica correndo atrás de um segundo elétron para formar NO2, né? Nitritos e nitratos. Então, são moléculas de radicais livres, né? Que a gente fala, espécie reativa de oxigênio, porque é altamente reativa, vai causar peroxidação lipídica, proteica, nucleica e etc. E o óxido nítrico também. Então, isso daqui são duas armas químicas para matar os micro-organismos, ok? Sem matar a célula hospedeira, ok? Porque nós temos defesa. Isso aqui não afeta dependendo da quantidade, tá? Mas você pode ter destruição tecidual. Dependendo da resposta de produção de óxido nítrico, você tem lesão do tecido, tá? Devido a esse combate. Isso pode acontecer. E depois forma cicatriz, né? Citocinas, IL-12, pedi lá na primeira, segunda aula para vocês, pelo menos decorarem o que é IL-12, para ter um exemplo, né, como as coisas funcionam com interleucina, que são citocinas inflamatórias que aumentam já a imunidade adaptativa. Isso deixa para uma próxima discussão. E depois, né, voltando, eu posso ter uma lesão com ou sem infecção. Se a lesão começou sem a infecção, tá? Eu espero que alguém pergunte aqui como isso sinaliza, né? Tá? Se ninguém perguntar, eu não respondo. Que é a reparação do tecido. Tem uma lesão, tem uma ferida, tá? Vocês passaram água oxigenada, se borbulhou porque tinha uma lesão, mas não significa que tinha bactérias lá, que tinha uma infecção. Na verdade, você usa a água oxigenada para evitar que bactérias oportunistas, poeira, terra que cai ali, ou asfalto que você ralou caindo da bicicleta, etc., instalem uma infecção. Então, você está fazendo uma desinfecção, tá? Usando um desinfetante, né? Que é a água oxigenada. Então, você está desinfetando aquela superfície. Significa que tinha bactéria lá? Não necessariamente. É uma prevenção. Então, é como se pega a água oxigenada, passa na lesão para esterilizar aquela água. Você coloca uma gase, um band-aid, dependendo do tamanho da lesão, ou dá ponto, dependendo do corte e dependendo da lesão que foi ocasionada. Então, a resposta de defesa, né, ela precisa também auxiliar, tá, o crescimento de fibroblastos, duplicação, deposição de colágeno para refazer o tecido.
que é aquela cicatriz, né? Quem não tem uma cicatriz aí não foi criança, né? Todo mundo deve ter uma cicatriz no braço, no rosto, no corpo todo, aí dependendo do tamanho do tom. Então, você precisa, além de reparar o tecido, tá? Isso aqui engloba angiogênese. O que é angiogênese? Eu espero que vocês façam a pergunta. Falei que só ia responder se perguntasse. Eu preciso Professor, revascularizar. Sim? não, eu ia pedir justamente para você explicar o Pode que é falar. angiogênese e também como ocorre essa sinalização para produzir os fibroblastos e essas metaloproteínas. Tá. Então, isso é desencadeado com os fatores aqui. A setinha azul aqui, que está escondendo um monte, uma cascata gigante aqui de adaptação de proteínas quinases, para poder levar a fatores de transcrição e chegar à expressão de tudo isso. Tá? Então, o fator que vai estimular fibroblastos, ele vem das células de defesa. Então, as células de defesa, né, o macrófago residente, o monócito que migrou, né, se tornou um macrófago temporário, eles vão estimular a atividade de fibroblastos para refazer o tecido. Há fatores que são liberados, que são angiogênicos, angio é de vaso, tá? Então, eu citei lá a angiotensina, né? Isso está relacionado com a circulação. Então, é para você remodelar o vaso. Imagine que você perdeu um pedaço de ramo, que é o tecido. Além de refazer o tecido, você precisa vascularizar, né? Esse vaso novamente. Esse tecido precisa ser vascularizado, capilares, etc. Ok? E metaloproteinases é para dissolver tudo aquilo. Aí é comum, né? Às vezes você acha que tem infecção, mas é o pus, né? Começa a sair o pus. Já formou uma primeira camada ali, copo do sangue, etc. De repente começa a sair pus. Não significa que está infeccionado, tá? Aquilo lá pode ser a digestão do tecido, ok? Mas é um meio de cultura, né? Essa lesão é um meio de cultura para desenvolvimento de bactérias, de micro-organismos ali na superfície. E Ok? tudo isso é sinalizado pela Respondi? célula de defesa. Tudo isso vem de uma sinalização da própria célula. Isso. Então, olha o trabalho que tem essas células, né? Tem que fagocitar, tem que digerir, tem que emitir sinais, tem que pedir ajuda, tem que ser estimulado, tem que produzir espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, que é o óxido nítrico, tem que estimular, né, aqui no terceiro quadrinho aqui, além da inflamação, aumentar a resposta adaptativa, tá? Tem que estimular isso com uma segunda infecção, e ainda, no final de tudo isso, tá? Resolveu a infecção, ainda tem que fechar, finalizar o tecido, né? Tem que reparar o tecido. Então, tudo isso é o sistema de defesa. Tá bom, obrigada. Ok? De nada. Ô Edson. Alguma pergunta a mais? Deixa eu ver quem gosta de Ô falar. Edson, dá Sim? licença. Pode falar, Felipe. Desculpa voltar um pouco o raciocínio aí, mas eu pensei que o peróxido de hidrogênio ele seria eficaz apenas contra bactérias anaeróbias, por conta do O2. Eu ainda não tinha visto essa interação daí da hidroxila. Ia pedir para você voltar um pouco nela também, por favor. Ah, tá. Então, a primeira coisa, não chame este desenho feito aqui de hidroxila, tá? Aqui, ó, Ah, não é um não é uma OH? hidroxila. É um OH, mas nem todo OH, né? Isso aqui é química avançada, né? Química de pós-doutorado. OH, que a gente conhece no colégio, é isso aqui, ó. OH menos hidroxila, certo? Da base. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, etc. Ok? Entendi. Voltando aqui, né?
você tem uma cisão aqui no mouse, aqui uma cisão homolítica. O que é homo? É igual para os dois lados. Então, aqui, ó, esse oxigênio da esquerda estava estabilizado, ligado ao oxigênio da direita, porque eles estavam compartilhando esse par de elétrons. Aqui, teoria do octeto, tudo certinho, tá? Então, a molécula está aqui. A hora que isso é rompido, tá? Isso é muito instável, né? A oxigenada é instável. A hora que rompe isso, você fica com um oxigênio que é um radical livre. Não é uma hidroxila, tá? Não é um OH-. Aqui não é menos, ela é neutra. Não sei se está claro isso. Ela precisa deste elétron aqui da direita para vir para cá. Então, este elétron aqui do oxigênio, que é um radical muito instável, ele vai reagir com qualquer molécula que ele encontrar pela frente. Melhorou o entendimento? Entendi. Aquela minha visão lá, que seria por conta do O2, então, é errônea. Não, ela não é errada, tá? Você tem razão. Por exemplo, eu estou aqui falando, então, as bactérias, né, que estão ali entrando em contato, aqui entrando pela boca, né? Tudo bem que está bastante esterilizado aí com álcool, lavando a mão de meia hora. O ambiente, eu estou, como se diz, colonizando a mucosa da minha boca, né, com bactérias, certo? Por que que lá na infância foi ensinado para vocês escovar os dentes antes de dormir? Porque a hora que você dorme, a menos que você respire pela boca, você fecha a boca. E o que que acontece se você não escovou os dentes? Você está lá com resíduo de alimentos, tá? A criança está com resíduo de alimento, tomou uma madeira, né? Bastante açúcar, né? E etc. E você fecha a boca. Não passa oxigênio. Aí proliferam o quê? As bactérias anaeróbicas. Então, o oxigênio é importante, né? Eu estou falando aqui, respirando pela boca, né? Soltando ar, entra, sai ar para fazer um som aqui. Eu estou oxigenando a minha boca e não estou dando oportunidade de bactérias anaeróbicas se instalarem. Ok? Não sei se o exemplo complica ou descomplica. Então, o oxigênio é importante neste exemplo. Não, E a hora até que que você sim. decompor... Então, esse OH ele seria mais abrangente, então. Isso, ele é mais poderoso até do que o oxigênio molecular, porque ele não só ataca anaeróbicos, tá? Ele vai atacar os aeróbicos também. Certo. Obrigado aí. De nada. Bom, nenhuma dúvida mais aqui? Então vamos para frente. Então aqui um exemplo, né, de receptores, ativadores e inibidores das células NK. Então eu falei agora praticamente monócitos, macrófagos migrando, né? E os receptores da NK voltando para o vírus, né? Onde eu tenho células que são infectadas e eu vou, ou células que não são infectadas, né? Aqui no modelinho, aqui no esqueminha A, aqui para introduzir a ação das NKs, que são receptores inibitórios. O que é um receptor inibitório? Eu tenho aqui, ó, isso daqui é um MHC, tá? Eu achei que a aula hoje ia ser rápida, mas tá no ritmo bom. Então, eu tenho aqui um receptor ativador, tá? Que está aqui na NK, um receptor inativador, inibidor, tá? Inibidor de ataque, né? Porque a NK, ela quer matar, tá? Se ela não tiver uma inibição, ela quer matar. Então, se eu tenho uma célula normal aqui, ó, não tem vírus dentro, tá? Célula limpinha, aqui o núcleo representado, membrana intacta, etc., ela está apresentando autoantígenos. O que é um autoantígeno? É um pedaço de proteína, um peptídeo, né, para ser mais técnico,
apresentado pelo complexo MHC do tipo 1, já vou introduzindo o MHC, né? Que vai, então, aqui eu tenho o receptor ativador, tá? Então, aqui tem o ligante para ativar a NK, só que eu tenho um receptor que, a hora que ele reconhece esse antígeno, né, peptídeo, que é próprio, o que ele acontece? Ele funciona como inibidor. A NK não vai atacar uma célula somática, ela não vai atacar uma célula que está apresentando antígenos próprios para ela. Aí o que acontece? Nada acontece, ela desloca. Então, isso daqui é uma célula que fica policiando e vai, como, a grosso modo, tateando o seu tecido de célula em célula para ver se tem alguma coisa anormal. Tá? Então, aqui seria um receptor inibitório. Então, é uma forma de não ter autorresposta, que seria desencadear uma doença autoimune. Né? E quando não tem esse receptor inibitório? Tá? Então, aqui um exemplo, ele é bastante didático, né? E incrível esse exemplo aqui, porque o que o vírus fez? Tá? O vírus, uma vez infectado, o que ele aconteceria? A célula que, obviamente, esse vírus uma hora expõe proteínas, as proteínas são processadas por essa célula infectada, antes dela ser morta, né, pelo vírus, e ela deveria fazer o quê? Expor um MHC aqui, um peptídeo no vírus. O que esse vírus inteligentíssimo fez? Ele inibe a produção da proteína MHC. Tá? Para quê? Olha, evita que ela seja atacada. Por quê? Ao mesmo tempo que esse receptor inibitório reconhece o antígeno próprio, há um receptor, a possibilidade desse receptor ter alta afinidade pelo peptídeo que está sendo apresentado pelo MHC. E se houver alta afinidade, a NK vai matar esta célula. Só que evolutivamente os vírus aprenderam, né, foram selecionados ao quê? A inibir a célula infectada de expressar o MHC e, portanto, apresentar um antígeno não próprio. Tá? Aí o que a NK faz? Como não tem esse contato inibitório, ela vê que aquilo está errado, ela vai lá e mata a célula. Tá? Então aqui faltou, né, o receptor inibitório está aqui, ele não reconheceu um peptídeo próprio. Desinibiu a NK e ela vai lá. Então, isso é uma forma efetiva da ação da NK, célula de defesa inata, linhagem linfocítica, matar uma célula infectada com o vírus. Eventualmente, se esse vírus apresentasse aqui, né, está nesse esquema aqui, mas apresentasse antígenos não próprios, isso aqui também desencadearia a apoptose, tá? Que é o comum, né? Ok? Alguma dúvida? Professor, mesmo ele inibindo a produção do MHC, essa célula NK consegue matar essa célula com vírus? Essa célula infectada? Essa participação? Sim, exatamente. Por quê? Justamente a célula normal, ela tem que expressar MHC, tá, o tempo todo, todas as nossas células expressam MHC e ficam processando, apresentando peptídeos próprios, tá? Fragmentos de proteínas daquela célula. Se uma célula não apresenta esse MHC, é uma célula, o exemplo, né, que eu falei em outras aulas para vocês, a polícia te para e pede o documento. Você está sem documento, o que acontece? Não indo para o exagero, né, da ação policial, ela vai te prender, ela vai reconhecer você como um cidadão não identificado. Então, aquela célula que não apresenta antígenos próprios não é uma célula bem-vinda no organismo, não é uma célula funcional. Alguma coisa está errada, ela é eliminada. Então, no caso, as células NK, ela vai fazer a apoptose, mas por não apresentar o MHC, não por saber necessariamente que ali
tem um vírus. Exatamente. Exatamente isso. E o vírus, eu vou te fazer outra pergunta. E se o vírus não inibiu a produção da MHC1? O que vai acontecer com a NK? Que tipo de resposta que ela vai dar? Ela vai ativar uma resposta do linfócito T citotóxica, é isso? Não, só olhando para a NK. Só olhando para a NK? Isso. O vírus infectou uma célula. O que muda na apresentação de antígeno dessa célula infectada? Além de apresentar antígenos próprios. Camila, quer falar? Isso é uma pergunta de prova. Prova para residência no hospital universitário. No hospital veterinário. Ninguém se habilita? Entenderam a pergunta da Leliana? Vocês entenderam? Alguém não entendeu? Alguém está aí ainda? Ou já foram almoçar e deixaram o computador comigo aqui? Flávia não entendeu. Tá. O que eu expliquei aqui é que o vírus... Ah, tá todo mundo aqui acordado. Existe um tipo de vírus que está aqui nesse esqueminha, né? Cadê? Ele se acha esperto, tá? Então, como que a célula avisa que ela está infectada? Apresentando antígenos do vírus. Aí a NK ou o linfócito T citotóxico, né, que se já desencadeou uma resposta de células citotóxicas, né, por causa do patógeno intracelular, o que vai acontecer? Esse vírus aqui aprendeu o quê? Eu vou lá, eu bloqueio a expressão de MHC e esta célula vai me deixar solto lá dentro, multiplicando à vontade. Por quê? É o MHC que fala para a NK que ela está infectada, porque esse peptídeo que aparece aqui no MHC vem do vírus. Além de peptídeos próprios, vai ter um MHC que está carregando um peptídeo que é do vírus. Então, a NK reconhece aquele peptídeo como não próprio e mata a célula. Tá? Então, é isso que eu quero chegar à resposta. A minha pergunta é, nem todo vírus inibe, né? O SARS-CoV não inibe a apresentação de antígenos. Tá? Então, toda célula infectada está pedindo socorro, apresentando peptídeos do SARS-CoV para que uma NK, ou pelo amor de Deus, desenvolva uma TCD8 e venha eliminar as células infectadas. Tá? Isso é um bom exercício aí para vocês tentarem escrever uma resposta. Ficou mais claro? Isso, o MHC, Giovana, vai expor o vírus, vai expor um pedaço do vírus, que é um peptídeo. Digere, né, proteínas. A partir do momento que o vírus está se replicando, ele já perdeu a capa, a membrana, o capsídeo, né? O RNA fez o DNA, que fez o mensageiro, e está expressando proteínas do vírus. Enquanto esse vírus se monta, né, material genético, etc., para fazer cópias, né, está se duplicando, fazendo um monte de proteínas, lipídios, etc., para montar um novo vírus. Essas proteínas estão no citossol, então há, assim, vou chamar de vazamento. O citossol das células, elas estão constantemente processando proteínas, quase que aleatoriamente. As proteínas são marcadas para morrer e processar ali, já falei do exemplo de bioquímica, né, da glicoquinase lá, que uma hora ela é expressa, outra hora ela é degradada, depende da hora do dia ali e da oferta de alimento, do fígado, né. Então, o tempo todo as nossas células estão digerindo proteínas.
marcando proteínas, né, que a gente chama em bioquímica de ubiquitinação, marca com ubiquitina, digere essa proteína e apresenta peptídeos. Pega esses pedacinhos de proteínas, coloca no MHC e expõe na célula. Tá? Expõe na superfície da célula. Então, a hora que vem uma NK e vê que aquele peptídeo é próprio, ela tem baixa afinidade, ela vai embora. Se o vírus estiver lá produzindo proteínas, as nossas células processam essa proteína e vai aparecer no MHC. Ok? Aí aparece no MHC, a NK reconhece que aquilo não é próprio e mata a célula que apresentou o antígeno. Entendeu, Giovana? A sua pergunta era mais simples, né? Nicole, entendeu? Lucas. Mariana. Essa parte é o salto para a gente começar a entrar já aí na semana que vem, mais tardar, na resposta adquirida, né? Que é essa apresentação de antígeno. Nicole entendeu? Lucas entendeu? Ok, todos entenderam? Leiane entendeu? Ok? Então tá bom. Mas a gente vai voltar nisso ainda, tá? Preciso voltar nisso na apresentação de antígenos. Bom, então quase finalizando aqui. Vai dar? Sim? Desculpa interromper. É só para ver se eu entendi. Então, por exemplo, é vantajoso para aquele vírus, né, que consegue inibir a produção de MHC, porque, tudo bem, vai acontecer a lise da célula, mas o vírus em si, ele não vai sofrer com isso, né? A lise da célula vai só liberar ele e ele vai poder infectar outras células. Ele não vai morrer, né? Então, por isso que é vantajoso ele não... ele inibir a produção de MHC, é isso? Isso, seria uma vantagem. Se os organismos não tivessem evoluído para, ao não identificar o MHC, matar aquela célula. Que como célula, identificar essa célula como anormal. Tá bom, obrigada. Certo? De nada. E outra coisa que eu não sei, enquanto você falava, Giovana, a questão, o vírus vai matar a célula, né, vai se replicar, ele mata para sair, isso se não tivesse funcionado a resposta da NK. Agora, se a NK desencadear a apoptose, tá, a apoptose vai degradar o vírus junto. Tá? Dificilmente algum vírus escapa se estiver sendo montado ou estiver lá dentro enquanto a célula entra em apoptose. Então, a apoptose é um suicídio para matar o patógeno, né? Então, qual que é a vantagem do vírus que inibe a produção do MHC? Se ele vai morrer de qualquer forma? Nenhuma. É a vantagem se ele pegar uma célula, um organismo que não evoluiu para matar células que não têm produção de MHC, ele sobrevive. Ah, tá. Entendi. Okay. Obrigada. De nada. Bom, então o salto, né? Vamos começar a sair aqui os primeiros passos para sair da imunidade inata, então uma visão geral aqui, para não ficar, né? A inata, isso vai dar aonde? Então a gente já passou, já migrou célula, já resolveu até a reconstrução do tecido, degradou a água oxigenada e etc. Então, a outra parte, né? Falei o trabalho gigante, né? Que tem essas células de defesa, que é de resolver a infecção até reparar o tecido, estimular o reparo do tecido, e ainda tem mais trabalho, né, para ficar cansado, né, no final da aula realmente é para ficar cansado, porque essas células ainda têm a função de sair daquele tecido, no caso aqui macrófagos, células dendríticas,
e migrarem para apresentar antígenos. Tá? Então, eu tenho aqui as células da imunidade inata, aqui, nesse patamar, que vão migrar para os linfonodos, tá? Da imunidade adaptativa, onde vão selecionar células T através da apresentação de antígenos. Então, tem vários fatores aqui, né? Tem o B7, que é um segundo sinal, tá? Uma proteína induzida nesta célula, que vai se conectar com a célula lá, linfocítica, né? Aqui no caso, uma célula T. Então, é um segundo sinal. Por que esse segundo sinal, qual é a função dele? Esse segundo sinal, eu faço um paralelo com a aula de vacinas, é o adjuvante da vacina. Eu preciso estimular esse segundo sinal para obter uma vacina eficiente, segura e etc. Então, está aqui, porque isso daqui é uma forma de melhorar o contato entre a célula dendrítica, a ABC, aqui no caso, e o linfócito, ok? E isso tem citocinas, etc., receptores de citocinas que aumentam a resposta T. Então, se esse linfócito T virgem, né, na EVE aqui, tem todos esses estímulos, tem a célula dendrítica foi capaz de produzir essa proteína B7, expor na sua superfície, tem o MHC, tá? Está apresentando um antígeno, está aqui no meio, tá? Se vocês conseguem enxergar aí, aqui no meio tem o peptídeo, e aqui os receptores de célula T, TCR, tá? Já falei em outra aula também. Então, receptor de célula T, o TCR, se liga ao peptídeo que está associado ao MHC da célula apresentadora de antígeno. Isso vai começar a desencadear uma resposta, ok? Então, isso seria o salto, né, da imunidade inata já estimulando a resposta mediada por células T. Tá? Isso pode ser tanto T citotóxica como CD4, daqui a pouco a gente entra nesse detalhe. E micro-organismos diretamente, né? Aqui ó, tem volta, o complemento, né? Que é importante, o complemento está aqui. E aqui eu tenho o receptor de complemento do tipo 2 na membrana de um linfócito B, tá? Então, o patógeno está já, tecnicamente, opsonizado, ou parcialmente, um exemplo aqui, parcialmente opsonizado, ok? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho a figura aqui. Estão enxergando bem a figura? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou puxar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, parcialmente, né, veio opsonizado, amarelinho, representa o complemento, o receptor de complemento da célula B se conecta aqui, e ao mesmo tempo, uma IG, né, um anticorpo de membrana, uma imunoglobulina de membrana, reconhece um outro pedaço não opsonizado, tá, da superfície desse patógeno. Isso desencadeia uma resposta B, ok? Então, vai desencadear aqui o estímulo da resposta B. Qual a grande diferença? A B responde independentemente da apresentação de antígenos. Ela não é dependente da apresentação de antígenos. Ela se conecta diretamente com o micro-organismo, previamente opsonizado com complemento, ou não, tá? Isso é um estímulo a mais, né? O complemento está aqui, geralmente o complemento está associado, e vai ter uma resposta humoral. Então, isso é a pontinha das discussões de 3, 4 aulas a mais na sequência aqui para a gente entender isso. Isso aqui, então, é só para fazer a ponte da resposta inata com a resposta adquirida, começar a derreter o gelo das próximas aulas. Aqui uma lista de coisas aqui para vocês decorarem no final de semana, tá? Então, na ponta da língua, sexta-feira até sexta que vem, tá? Obviamente que eu estou brincando e assinalei algumas coisas aqui que gostaria que estivesse na ponta da língua de vocês, até para exercer a medicina e ter uma ideia
além do que de onde vêm os efeitos, né? Alguns efeitos. Então, febre, primeiro efeito, a febre, né? Vocês vão detectar na clínica que algo está errado, mede a temperatura, o animal não está comendo, uma das primeiras coisas a se fazer é fazer a escuta do coração, etc., e medir a temperatura. Citocinas que desencadeiam o aumento da temperatura. TNF é uma delas. E a número 1 aqui, né? Gosto de brincar com isso aqui, é a interleucina número 1. Então, se você não decorar, né? Decorar, não exagerar. Decora que a interleucina 1 estimula o hipotálamo a estimular a bioquímica de geração de energia. Tá? Comentei isso com vocês na bioquímica, semestre passado, que então eu tenho uma inflamação e L1 chega no hipotálamo, no sistema nervoso central, o sistema nervoso central responde com moléculas hoje conhecidas de termogeninas, que vão fazer o quê? Vamos ressuscitar a bioquímica, desacoplar a fosforilação oxidativa da síntese de ATP. Tá? Lembraram disso? Perfeito. Tá? Então é isso que vocês precisam saber. Tá? A hora que eu desacoplo a fosforilação oxidativa do transporte de elétrons, os elétrons continuam sendo transportados, mas eu não produzo ATP. Se elétrons continuam sendo transportados, a energia que deveria ser estocada, guardada na ligação química entre ADP e fosfato, ela é perdida como calor. Então, eu gero calor. E nesse processo inflamatório, isso é chamado de febre. Você coloca o termômetro no animal e detecta aumento da temperatura. Ok? Isso vale para qualquer animal, para vocês também. IL-12, então facinho, né? IL-1, febre. Hipotálamo, febre. Desacoplamento da fosforilação oxidativa. Interleucina 12, ó, uma dúzia, né? 11 interleucinas depois. O que faz? Isso é importantíssimo também, tá? Para a resolução de uma infecção de bacteriana, um processo infeccioso. Quem produz IL-12, né? Eu estou pulando aqui, né? Tem as fontes, mas obviamente vocês estão vendo quem é a fonte principal, quem que é o alvo principal, qual é o efeito desencadeado, né? Perdão, já estou apressando aqui para acelerar um pouquinho. Então, IL-12, célula dendrítica em macrófago, tá? Aqui, ó, estou representando macrófago com M e o X em grego. Alvo principal, NK-SLST, já falei isso em outras aulas, produção de interferon gama. Ok? E pulando, né, já da interleucina, bom, produzir interferon gama. Quem produz interferon gama? Então, está aqui, o alvo da IL-12 produziu interferon gama, então interferon gama, a fonte era o alvo da IL-12, que é NK-SLST, T auxiliares, neste caso, não precisa se preocupar com isso agora. Alvo principal, macrófago, ativação do macrófago. Linfócito B, estimula a resposta que é a produção de anticorpos, tá? Isso, então, é a pontinha aqui. Então, o que eu gostaria que vocês soubessem na ponta da língua, IL-1, tá? Leiam aqui, escrevam um texto, interferon gama, isso daqui é circular, tá? Na primeira aula, acho que é no primeiro capítulo, se eu não me engano, a circulação. O macrófago produz IL-12, NK devolve com interferon gama, e interferon gama ativa o macrófago. Ok? E a IL-10, quando tudo dá errado, tá? Ou a resposta não é contra uma bactéria, a IL-10, produzida por macrófago, célula dendrítica, T auxiliares, etc., algo principal, o próprio macrófago, a própria célula dendrítica, se ela mesma produziu, vai inibir a produção de IL-12. O que acontece se inibir a produção de IL-12? Eu bloqueio essa resposta, não tem interferon gama, não ativo o macrófago. Então, tentem resolver isso aqui, escrever um texto a respeito disso, do que está marcadinho aqui, cor diferente. Não sei se isso é um
laranja avermelhado com cor de rosa, pêssego, o que é isso aqui? Tá? Essa cor aqui. Febre, IL-12, inibição de produção de IL-12, quais as consequências, tá? E o resto aqui, vocês vão dando uma olhada aqui, a gente vai discutindo conforme o curso for avançando, ok? E tudo deu errado, tá? Evasão do sistema imunológico inato pelos micro-organismos. Não preciso dizer se o micro-organismo evadiu do inato, não vai ter resposta adquirida, tá? Como que acontece isso? Então, rapidamente aqui, tenho 2 minutos para concluir a aula. Resistência à fagocitose. Organismo exemplo, encapsulação, tá? Um micro-organismo que produz uma cápsula, essa cápsula não tem um pump, e se não tem um pump, não acontece a fagocitose. Resistência às espécies reativas de oxigênio dos estafilococos. Tá? Então, dei um exemplo lá. Produção de catalase. Lembram o que a catalase faz? Se não lembrem, procurem aí, depois da gravação da aula, consultem os colegas, tá? O que a catalase faz? Está escrito aqui, né? Estou meio abestalhado aqui, desculpa. Resistência à ativação do complemento. Então, não ativa o complemento. Expressa um ácido ciálico que inibe a convertase C3 e C5. Acabou a resposta do complemento, não vai fazer a bloquinha 9 ali, não vai ter extravasamento. Resistência a antibióticos antimicrobianos peptídicos, tá? Produz um LPS modificado, o antibiótico não penetra, tá? Não tem ação. Então, fugiu do sistema de defesa. Para onde que nós vamos? Antibióticos, tá? Micro-organismos vão ter que fazer uso de antibióticos, porque não vai haver resposta, não vai haver resolução de infecção.